Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Filadélfia. Você que nos assiste em casa, através do YouTube, através do nosso aplicativo da Filadélfia e que nos ouve também através da nossa rádio. O nosso aplicativo Filadélfia, que foi instalado pelo nosso querido homem da mídia, Pedro Jorge. Fala, Pedrão. Pedrão que está aqui nos dando todo o apoio nessa noite também, como sempre, tem sempre preparado aí essas novidades na mídia para nós. E o aplicativo Filadélfia tem sido assim um sucesso, né? Já tem muitas pessoas que adquiriram, baixaram no seu celular e acompanham as nossas lives, né? Os nossos cultos de quarta, de domingo, e agora tem a oportunidade de acompanhar o antigo culto da palavra, que agora é o podcast Filadélfia. E já temos muitos seguidores, né, no sentido de pessoas que assistem, já temos assim um número bem legal de pessoas que estão participando. Aliás, deixa eu deixar esse aviso aqui. A participação do público, de vocês que nos assistem, é importantíssima para a gente continuar esse trabalho, para a gente continuar tendo esses likes aí, né, aquele dedinho abençoado aí no final da live, ou quando você estiver assistindo, e também a participação. Você pode fazer perguntas, pode dar sugestão, pode tirar dúvidas, porque o nosso intuito aqui é sempre colaborar, né, com o conhecimento de cada um, trocar ideia, até mesmo com você que nos assiste. Ninguém é dono da verdade e nem tampouco nós queremos aqui polemizar sobre assunto nenhum. Queremos apenas trocar uma ideia sadia, saudável, e naquilo que for possível, a gente acrescentar, né, conhecimento através da teoria ou através da prática. Dito isto, nossos convidados dessa noite são ilustres presentes. À minha esquerda, sem querer ofender ninguém, mas à esquerda está o pastor Parracho, à minha direita, na ponta, jogando de ponteiro, pastor Márcio, e ao meu lado aqui é o nosso, vamos dizer assim, tira a dúvida de hoje, nosso professor, nosso mestre de louvor, pastor Marco Aurélio. Então, está aberto aqui os nossos trabalhos dessa noite. Vou pedir ao pastor Parracho as suas considerações iniciais, pastor Parracho. Eu saudo a todos que nos veem, que nos ouvem, todos que estão participando conosco. Participem. É muito importante para nós e para vocês que isso seja um contexto participativo de todos nós. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela vontade de vocês de participarem conosco. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui 4 pastores que tenha certeza vão trazer para todos nós aqui um aprendizado muito grande e que nós possamos desenvolver esse trabalho até o final. Muito obrigado. Eu agradeço, desejo a paz do Senhor para todos nós e que a gente possa ter a certeza de que o que a gente vai fazer aqui é para a honra e glória do Senhor. Obrigado. Amém, amém. A minha extrema-direita, já que tem esquerda, agora tem extrema-direita, né? O ponta-direita da noite. Pastor Márcio, suas considerações iniciais. A paz do Senhor para todos, vocês que nos acompanham pelo nosso canal Filadélfia, uma boa noite, Deus seja louvado, é uma honra, um prazer poder compor essa mesa, estar aqui com homens de Deus, que nós temos visto, domingo após domingo, o trabalho que esses servos de Deus têm feito aqui nessa casa. Então, o meu desejo, a minha oração nessa noite, é que o Espírito de Deus possa trazer esclarecimento, conhecimento e edificar a vida da igreja através desse trabalho. Amém. Dito isto, pastor Marco Aurélio, boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Suas considerações iniciais, pastor.
Boa noite, a paz do Senhor, a todos que nos ouvem aí pelas redes sociais, e quero expressar aqui a minha gratidão, uma honra estar aqui entre esses homens de Deus, para nós podermos compartilhar um pouquinho das experiências da palavra de Deus na área de louvor, né? E o nosso desejo é que você seja abundantemente abençoado nesta noite, né? Que a sua mente seja aberta para algumas questões acerca do louvor, da adoração na casa de Deus, na sua vida cotidiana, e que Deus ele possa nos abençoar aqui nesta noite. Quero agradecer aqui ao pastor Lousada pelo convite e aos demais pastores, pastor Parracho, pastor Márcio. É uma honra estar aqui entre vocês, a gente poder aprender um pouquinho um com o outro. Amém, amém. Agora o pastor Marco Aurélio falou tudo. A gente está aqui também para aprender, né, irmãos? Nós estamos aqui para dividir um pouquinho de conhecimento e sempre aprendizado. Aprendizado, ele é eternamente, né, o nosso companheiro na nossa caminhada de vida e na nossa caminhada cristã. Eu gostaria de fazer a leitura do Salmo 150, porque já que o assunto hoje é louvor, a gente vai apenas tomar como base esse texto. A ideia não é fazer exegese, hermenêutica, nada disso. A ideia é tomar por base e entender que o propósito do louvor, o propósito, né, dos irmãos, dos judeus lá, hebreus, desde a antiguidade, já era louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, né, em agradecimento, honrando, exaltando o nome do Senhor, e subir as escadarias do templo, né, sempre cantando um salmo, era motivo de alegria. Até hoje esse povo é um povo alegre, né? É um povo que canta, é um povo festeiro, e é um povo que nos inspira a ter esses momentos alegres de comunhão com o Senhor. No Salmo 150, ele diz justamente isso, onde o salmista exorta a toda criatura a louvar ao Senhor. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com o instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Por que eu fiz essa subida? Porque ele termina, o Salmo termina com um ponto de exclamação. Então a gente dá uma subida, né? Porque o Senhor merece, né, essa subida. Louvai ao Senhor. E nós podemos também louvar o Senhor com nossa vida, né? O nosso devocional diário, de tantas formas nós temos de louvar o Senhor. Mas eu quero começar aqui, pastor Marco Aurélio, o louvor, né, na igreja, ele é algo assim que é fundamental para, de repente, preparar o povo para a palavra. Como é que funciona essa questão do louvor na igreja, assim, do seu ponto de vista? Um homem de Deus, tanta experiência, né, dirigente de louvor, músico. Tenta passar um pouquinho para nós essa questão do louvor na igreja. Bem, há duas vertentes aqui que nós poderíamos compartilhar sobre a questão do louvor e sobre a questão da adoração. A gente fez até um resumo aqui que são dois conceitos, que eles, ao mesmo tempo que esses dois conceitos eles andam juntos, né, ao mesmo tempo eles têm posicionamentos diferentes, porque a gente fala muito hoje na igreja atual sobre louvor e sobre adoração, né? E abrindo um parênteses dentro desse Salmo 150, aí eu me lembrei de
de um episódio aí no congresso de louvor, Sim. é que a igreja moderna tem usado o termo worship. Não sei se vocês já ouviram. É um termo muito usado. Né? O que o pessoal fez? Eles pegaram essas músicas aí, né? Porque a igreja hoje, a gente que é ministro de louvor, ministério de louvor, músicos, a gente procura sempre fazer uma parte de adoração dessas músicas mais suaves, mais lentas, e as músicas mais agitadas, né? A gente chama de celebração, né? Isso é uma prática que as igrejas adotaram lá nos anos 70, em vista do Antigo Testamento, que o pessoal lá fora, quando ia ao templo, né, eles iam oferecer o seu sacrifício. Então lá fora era barulho, festa, até chegar no Santo dos Santos lá, que era... Então, o pessoal veio com essa linha de adoração e celebração. E a questão da adoração, né, assim, dentro do parênteses que eu abri aqui, o pessoal apelidou de worship. Né? É uma onda que pegou nas igrejas. Só falou worship. E aí o pessoal da música, principalmente os músicos, começaram a assimilar worship a uma determinada música, a uma determinada qualidade de música, né? Músicas mais arrastadas, músicas com 3 notas só, e aí se apelidou. E eu sou do tempo antigo, né? Eu venho do tempo antigo, e aí o pessoal no congresso aí veio me falar sobre worship. Eu falei, tá, mas o que é worship? Worship, até onde a gente sabe, significa adoração. A gente não pode fechar num círculo, em 4 paredes, algumas determinadas músicas. E aí eu me lembro que eu mencionei o Salmo 150, porque pastor Parracho, os pastores aqui, o autor ele vem dizendo: louvai ao Senhor, louvai a Deus, seu santuário, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência e tal. E aí ele vem, a partir do versículo 3, do 3, ele vem com uma série de colocações. Né? Ele menciona o som da trombeta, o saltério, a harpa, o aduf, a flauta, o instrumento de corda e com órgãos, símbolos sonoros e símbolos altissonantes. Destaca alguns elementos, alguns instrumentos. Mas o que me chama a atenção, pastor, é que talvez ele escrevendo isso para não deixar nenhum instrumento de fora mais, não deixar nada de fora mais que pudesse louvar o Senhor. O que ele diz? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É verdade. Isso é grandioso, porque nada ficou de fora. Ou seja, tudo que tem fôlego, o passarinho tem fôlego, louve ao Senhor. Né? A natureza e as pessoas têm fôlego, louve ao Senhor. Uma série de instrumentos, louve ao Senhor. Então, dentro desse parênteses que eu abri, eu não acho legal a gente assimilar algumas músicas. Porque essa música é worship. Worship significa adoração. Então, tudo que se diz, né, que louva, que adora o Senhor. Agora, a gente voltando à colocação do pastor, né, a questão do louvor e da adoração na igreja. Né? Eu costumo dizer que o que acontece, né, um dos grandes problemas, né, vou falar por mim agora, né, ministro de louvor. Eu tenho alguns amigos também que já me passaram, já me relataram essa experiência. Né? Muitas vezes a gente fica preocupado quando a igreja não responde. Né? Eu não sei se para quem prega, né, os irmãos que pregam também acontece muito. Sim, é verdade. Acontecer. A gente está ministrando e a gente fez tudo certo. A gente orou, preparou, né? Buscou a Deus ali para ter uma inspiração do que vai ser ministrado durante os cultos, ou seja, quarta, ou domingo de manhã, domingo à noite. E acontece às vezes de você, diante da igreja, parece que a igreja não está recebendo. E a gente começa a questionar o que está errado, o que deu errado. Né? Principalmente para quem trabalha com louvor, você não tem o retorno. É o chamado retorno para quem está louvando, para quem está engrandecendo o Senhor. Você olha para a igreja
igreja e não vê o retorno. Você não tem essa sensação do retorno que tinha que ter. E nós chegamos assim ao pensamento que eu várias vezes, há anos, eu tive essa preocupação. Nós ministrávamos uma igreja aí, numa comunidade, e havia domingo que a igreja recebia, outros não, e a gente se perguntava, meu Deus, mas o que aconteceu? Onde é que deu errado? Porque a visão humana, a gente procura logo a falha da gente. Meu Deus, será que eu estou fazendo errado? O instrumental não está respondendo. Mas a gente, com o passar do tempo, né, inclusive essa semana foi um tema de uma palavra que eu dei para o pessoal daqui do louvor, e nós, quando ministramos o louvor, né, o pessoal que faz parte dessa área do louvor, que conduz a igreja, né, nós precisamos entender que a nossa ministração aqui é para Deus. Amém. É para Deus. Né? A gente conduz a igreja, né? Somos como servos aqui, né? Eu costumo dizer para o pessoal do louvor que nós somos diáconos do louvor, né? A gente conduz a igreja de adoração, mas a nossa, hoje, eu tenho esse aprendizado na minha vida que a nossa ministração ali é para Deus, a gente adora Ele, né? E eu entendo, e é o que a nossa igreja, que a igreja precisa entender, que o louvor, pastor Parracha, lá atrai a glória de Deus. E quando a glória de Deus ela é manifestada na igreja, então o Espírito Santo ele se encarrega. E nesse meio, pastor Lousada, nesse momento, geralmente nesses momentos que a glória de Deus está sendo manifestada, né, que as manifestações espirituais elas acontecem, as curas acontecem, né, e uma série de fatores aí, eles acontecem por quê? Porque a igreja, o louvor, entendeu que a adoração, o período de louvor é para você adorar a Deus. É um momento que você vai adorar ali com seus atos, né? Eu costumo dizer que a grande diferença da adoração e do louvor é porque a adoração é uma coisa contínua. A adoração é a sua vida cotidiana, né? É você entender quem Deus é e para quem você está fazendo, para quem você está servindo. E o louvor, né, propriamente dito, num culto, você vai expressar ali alguma coisa visível. Então você vai levantar suas mãos, você vai se prostrar, você vai cantar mais alto, você vai abrir a sua boca. E quando você entende isso, pastor Lousada, a glória de Deus ela manifesta na igreja. Amém. E aí a gente não tem que ter essa preocupação, porque a igreja não está recebendo, mas a visão, eu estou adorando a Deus. Então, eu adorando a Ele, a manifestação da sua presença vai contagiar a igreja. Amém. É mais ou menos isso, pastor. Amém. Pastor Márcio, por exemplo, alguém está na igreja, aí, curiosamente, senta do lado de uma geleira. Aquele homem gelo, né? Aí do lado esquerdo está a mulher iceberg. Aí aquele cidadão que entrou no culto esperando, né, o momento de louvor para preparar o coração para receber a palavra, como é que fica isso? Ele tem que se deixar contaminar por isso? Ou como é que funciona isso, pastor? Então, eu vou falar aqui... também de falar sobre o que o pastor falou. Sim. Eu vou falar como professor e como pregador, porque eu não sou da área da música. Mas nós que pregamos, ensinamos, às vezes nós ficamos presos também nessa questão da resposta da igreja. Só que como eu venho de uma igreja tradicional, né, de uma igreja muito tradicional, uma igreja batista, onde as pessoas nem batiam palma na hora do culto, né, e se você se ajoelhasse para orar, às vezes tinha gente que ficava olhando assim, meio espantado. Então, acaba que essa dificuldade hoje eu não tenho tanto, porque eu vim de uma igreja que era tradicional e que a gente pregava e você não sentia muito a resposta das pessoas, né? Como você hoje prega numa igreja que é pentecostal, só em você saudar e agradecer pela oportunidade, o povo já está né,
Dependendo da igreja, o povo já está marchando no poder, já está... Mas, enfim, eu acho que teve um ponto que o pastor Marco falou, que eu acho que é o principal. Eu acho que quem trabalha no louvor, né, quem está ministrando, quem está pregando, quem está ensinando, eu acho que a resposta, quando temos a resposta do povo, é uma coisa legal, mas nós não devemos esperar essa resposta. Porque é a nossa consciência de que nós estamos fazendo para o Senhor que vai nos conduzir durante o culto. Porque tem vezes, vou falar mais uma vez, como pregador, Deus assumiu o púlpito pregado, quebrado, aliás. Né? Você não está se sentindo bem, como o pregador que pregou aqui ontem falou, né, na mensagem dele. De você não estar se sentindo bem, de você não querer pregar, do seu estado emocional não está propício para que você pregue. Só que Deus está além do nosso estado emocional. E às vezes vai ser o povo que vai te animar, e às vezes você chega numa igreja que está todo mundo congelado e Deus vai te usar para avivar e renovar as vidas que estão ali congeladas. Então, nisso é que nós vemos a maravilha de Deus e como Deus é grande, né? Porque Deus tanto usa a igreja, às vezes, para nos renovar, como às vezes Deus pega um vaso, traz de longe, para também trazer uma renovação para o seu povo. Agora, o que eu quero terminar essa primeira fala é deixar para aqueles que estão oficiando, né, para que não estejam apegados a isso. Até porque, muitas vezes, nós achamos que o povo não está respondendo, mas as pessoas estão pensando naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo ministrado, né? Nem sempre o resultado... Tem gente que diz assim, né? Poxa, hoje ninguém se converteu, o culto ficou no 0-0. Nem sempre. E aqueles que deixaram de se desviar? E aqueles que não vieram à frente, mas aceitaram Jesus lá no banco, mas tiveram vergonha de vir à frente, né? Então, os resultados da semeadura, nós nunca vamos saber qual é, mas a nossa função é sempre lançar a semente. É difícil, né? É difícil a gente... os irmãos que assumem o púlpito, não é, pastor Marco, pastor Parratio? A gente que assume o púlpito e se depara com essa frieza, vamos dizer assim, da igreja, se você não tiver focado, não é? Se o foco não for entregar aquilo que está no seu coração, seja o louvor, como uma palavra, não é? Se a gente se distrair com alguma coisa, aquilo entra como uma flecha, vamos dizer assim, uma pedra de gelo no meio de uma fogueira. Então, é difícil, mas a gente precisa, como o pastor Márcio colocou, a gente precisa estar focado naquilo que nós viemos fazer. Qual é o nosso propósito da noite? Eu fui escalado nessa noite, né, para fazer o quê? Para uma palavra introdutória, então eu preciso me concentrar naquele momento da palavra introdutória e não deixar nada me desviar a atenção. Louvor, mesma coisa. E assim por diante, né, pastor Parratio? Porque se a gente perder a concentração, vamos dizer assim, aí vai tudo por água, não vai não? Eu acho que o pastor Márcio destacou muito bem, junto com o pastor Marco Aurélio, mas é aquilo que a gente está preparado. A gente está preparado para trazer a palavra, para trazer o louvor, para trazer aquilo que Deus quer que a gente traga. Eu acho que a gente tem que, muitas vezes, parar de se preocupar com a reação do público, porque a reação do público, cada um tem a sua. Às vezes você está achando que ninguém está reagindo, no entanto, o cara está lá reagindo do jeito dele, da maneira dele, mas que influencia um pouquinho, influencia, sim. Que às vezes a gente sente assim, aquele meia freadazinha que você dá, mas quando você está preparado, quando você vem capacitado e você recebe de Deus aquilo que você tem que fazer, você vai embora.
você vai caminhando. Eu sempre digo, desde que eu me converti, eu sou pentecostal. Mas o pastor Márcio falou uma coisa que é interessante. Você vai numa igreja batista, completamente diferente. Não, nada a ver com os batistas, não estamos falando mal, hein? Não, estou falando Grande abraço, irmão Batista. Vamos tenho estar grandes juntos amigos agora, também, grandes irmãos. Mas não é. Eu, por exemplo, a minha falecida esposa era da presbiteriana, que é um estilo também completamente diferente. Cada um tem a sua normativa, o seu interesse, a sua maneira de focar nas coisas de Deus. E a gente tem que entender isso. Muitas das vezes eu chegava lá e dizia, caramba, estou sentindo falta de um foguinho. Mas é o jeito. Era aquilo, como às vezes a minha esposa vinha, caramba, hoje aqui o negócio está pegando fogo. Que é diferente, ela não está acostumada com isso. Então, muitas das vezes a gente vê isso no louvor. No louvor a gente vê isso. E antigamente, eu falo antigamente, porque eu sou mais antigo aqui, né? Antigamente, eu era e sou, né, um fã ardoroso da harpa cristã e do cantor cristão, né, que são dois compêndios de louvor maravilhoso. E eu acho que hoje, por exemplo, a nossa igreja sempre destaca nos nossos cultos um hino da harpa cristã. Mas você vê que mesmo assim, às vezes você sente que a igreja não solta. A igreja não... O freio parece estar puxado ali que não anda. Aí entra a equipe de louvor logo depois com outro louvor, um louvor normal, a gente chama, não é que o outro seja normal, mas aí você vê a reação da igreja ser diferente. Então, não é a igreja, não é o louvor, é o momento. É aquilo que muitas das vezes a gente acha que não vai dar certo. E dá. E a gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer nunca que quem motiva lá é o Espírito Santo. Isso. A Bíblia não fala do cântico de Miriam? Não é isso? Fala. Eu vou fazer uma pergunta, ele responde se quiser. Miriam cantava bem, não? Mas cantava. O senhor falou que era da antiga, deixa eu perguntar. Principalmente quando ela atravessou o Mar Vermelho. Pois é. Então, pastor Marco, essa questão aí de estar falando, né, da igreja ter irmãos que desligado, isso aqui realmente, quando está cheio, é uma diversidade muito grande de corações, de mentes, né? E a gente consegue detectar, porque a gente está de frente para todo mundo. O louvor, ele pode funcionar como esse quebra-gelo. O senhor percebe, quando começa um período de louvor, que existe uma diferença de quando termina um período de louvor? Então, pastor, eu já vou responder a sua pergunta. Eu só quero fazer um comentário que o pastor foi muito feliz quando falou de entrega. Esse ponto aí que você falou agora há pouco, você falou sobre entrega. E quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, o que a gente entende lá quando o pessoal ia ao templo é de levar algo para oferecer e voltar sem nada. O pessoal ia para o templo, cada um levava lá, e eles iam com essa mentalidade de entregar algo. E a questão da adoração, aí eu volto a dizer, adoração é um estilo de vida. A gente não pode assimilar adoração a um culto de domingo de manhã, um culto de domingo à noite, ou uma quarta-feira, ou um evento que tiver. A nossa adoração, ela é contínua em tudo que nós fazemos. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tenho as minhas finanças, eu sou piedoso com as minhas finanças, eu entendo que Deus é o meu provedor, que Ele é o dono das minhas finanças. E eu sou como um mordomo que administra aquilo ali. Eu estou adorando a Deus através das minhas finanças. Eu estou entregando ao Senhor.
né? Como outras questões no cotidiano, no dia a dia, na vida cristã, ministerial, né? Se nós entendemos essa entrega, né? Eu diria que o grande problema de algumas pessoas hoje, né? De algumas igrejas hoje, é que as pessoas ainda não assimilaram, né, o fato de vir louvar o Senhor, né? Porque a maioria de nós, a gente vem buscar alguma coisa, né? Mas tinha que ser ao contrário, nós viemos ofertar alguma coisa ao Senhor. Exatamente. Então, pastor, quando eu tenho esse estilo de vida de oração, de adoração ao Senhor, e eu venho para um culto, né? Porque o culto, como eu disse propriamente dito, o período de louvor, você vai adorar a Deus, né? As pessoas vão levantar as mãos, vão cantar e vão tocar e como forma de louvor ao Senhor. Mas eu já entendi que o que eu vim fazer foi ofertar ao Senhor, né? Ofertar o quê? A minha vida, ofertar o meu louvor, né? A minha expressão a Ele. Então, o tempo ao Senhor, isso, pastor, o tempo. Então, quando a gente entende que nós precisamos vir ofertar, entregar ao Senhor, né? Entregar ao Senhor e a grande verdade é que nós temos que vir com essa mentalidade de entregar e mesmo que eu não receba nada, eu vim adorar, eu vou sair feliz, eu vou sair jubilando porque eu consegui entregar minha oferta, né? Ao Senhor. Voltando à sua pergunta, pode reformular para mim, por favor? Posso, se eu lembrar. Então, a questão, o louvor funciona mesmo como um quebra-gelo. O senhor percebe que quando começa o louvor, as pessoas estão de um jeito, e quando, ao término do período de louvor, sim, elas já estão de outra forma? Sim. Então, pastor, aí eu volto a falar sobre a manifestação, né, do Espírito Santo, a presença. Eu acho que a forma que você... É o que eu falei, é o contexto da adoração. A forma que você se prepara... E a forma de conduzir também. A forma que você faz o planejamento, né? Porque tudo precisa ter um planejamento, né? A gente não sobe aqui e escolhe o louvor ao léu, né? Eu estava falando com o pessoal do louvor que eu monto um repertório ali e às vezes já fui muito criticado. Ah, pastor, mas essa música aí eu mantenho. Quem não né, pastor? E você vê que ao final daquela ministração, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós estávamos num culto, já tem um tempo isso, né? Nós estávamos num culto aqui, igreja lotada, e a gente cria um repertório, né? A gente monta hora a Deus e tal, e pede inspiração, e aí venho explicando para o pessoal entender como é que é montado o repertório do louvor que vocês ouvem. E aí você monta um repertório, né? Monta um repertório ali debaixo de oração, eu gosto de fazer o que você faz. Eu vou para o quarto, fecho a porta, boto o fone no ouvido e fico ali ligado. E nesse dia o repertório estava montado. No meio da ministração, pastor, o Espírito Santo me colocou uma melodia e uma letra de uma música. E o pessoal já sabe, os músicos já sabem, não é de praxe, mas de vez em quando acontece. E eles já sabem, eles vêm comigo. E foi até uma música de Bruna Carla, Quando Eu Chorar. Acho que foi essa música. Eu falei, mas meu Deus, o que essa música tem a ver com essa linha de ministração? Mas, enfim, falei ali em off com os músicos ali, falando, nós vamos mudar o repertório aqui, nós vamos tocar essa música. E aí tocamos a música. Aparentemente, pastor Parracho, eu não vi nada, não vi assim, qual o resultado. Os seus olhos espirituais não... No final do culto, pastor, quando acabou o culto, eu estava aqui guardando os instrumentos, uma senhora saiu lá de trás. Pastor, eu poderia falar com o senhor? Chorando, pastor. Ela falou, olha, pastor, eu estou passando isso. Essa música que vocês tocaram curou a minha alma. Maravilha. Então, pastor, então, respondendo a sua pergunta, é possível você pegar a igreja de uma forma e através do louvor, né, que você ministra, que vai atrair a glória de Deus ali, a manifestação do Espírito Santo,
fazer as mudanças que precisam ser feitas. Deus habita nos louvores, né, Deus pastor é Marco? verdade. Eu, tem vezes, vou falar, não é mentira, mas tem vezes que quando termina o louvor já poderia ir embora para casa, porque, Acontece mesmo. né? E ontem, por exemplo, eu tô estou me satisfeito. lembrando aqui do culto de ontem, eu comentei isso ontem em casa, o culto da manhã ontem Que cultaço, hein? foi uma coisa que você via, assim, veio o primeiro louvor, a gente sente o termômetro subindo, né? Tá lá no 37, aí vem o segundo louvor, já vai pro 39. Quando veio o terceiro, aquele O Grande Eu Sou, que acho que foi o terceiro, aí eu falei, agora o Joel não vai perder a oportunidade, vai chamar o povo à frente, porque, meu irmão, abriu, o teto aqui se abriu e ficou o anjo de Deus subindo e descendo aqui, é só chamar o povo para orar. Interessante, uma brecha, um parêntese. O pastor Joel fica ligado nisso. Você está ouvindo aí, meu amigo? A gente percebe isso. Ele fica ligado. O último louvor, sempre que o senhor toca, ele fica ligado ali. Onde tem uma brecha para ele entrar, ele aproveita aquele gancho para chamar o povo para orar. Inclusive, ontem de noite eu senti esse gancho também, não sei se o senhor percebeu, e deu, né? Puxou. O povo vem com tudo, né? Porque o louvor preparou o coração. Aí é a hora de botar aqui no altar, né? Para aproveitar que o coração está quebrantado, né? Tá fragilizado, está pronto para receber Contrito. uma bênção, uma palavra de Deus através da oração. E a gente, né, faz uso desse... O culto todo, ele é entrelaçado, na verdade, não é? Desde o momento que a abertura, seja bem-vindo, povo de Deus e tal, já começou ali um momento de entrelaçamento. Nenhuma parte do culto ela é solta. É como a gente sempre coloca aqui, né? O pastor Wilson, o pastor Joel, sempre colocam. Inclusive o ofertório, que as pessoas acham que é o momento de beber uma água. Não é nada disso, irmão. O culto começa quando ele inicia, ele só termina depois do... Como é que é? A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Aliás, o momento de ofertório é um momento lindo de adoração ao Senhor. Espiritual, né? Porque você momento vai de adoração. justamente ofertar. Você falou exatamente isso. Um momento todo especial. Momento de adoração. Adoração. O povo tem que entender sempre isso. Pastor? Dinheiro é um assunto espiritual. E, assim como o ofertório, também é uma adoração. Pois não, pastor Márcio, eu interrompi aí. Nada, que isso. Quando eu estava lendo esse salmo que nós estamos usando de base, eu pensei justamente nisso que o pastor Marco e o pastor Lousada está trazendo agora. Porque, às vezes, nós achamos que devemos louvar quando nós temos um motivo para louvar, né? Muita gente hoje em dia só louva quando tem um motivo e um motivo bom. Só que a Bíblia nos mostra justamente o contrário. A gente tem que louvar sempre. O versículo 2 do Salmo 150 diz assim, ó: louvem-no por seus feitos poderosos. Maravilha. Louvem sua grandeza sem igual. Então, quer dizer, só pelo fato de Deus ser um Deus grande, eu já tenho um motivo, meu irmão, para passar minha vida aqui na terra louvando a Ele. E aí é interessante que esses dias eu estava lendo o Salmo de número 3. É um salmo que Davi compôs. Para quem não sabe, o livro de Salmos é o inário do povo judeu, né? E em que momento da vida de Davi ele compõe uma música e canta para o Senhor? No momento em que seu filho Absalão quer o matar e tomar o reino dele. Ele vai e compõe o Salmo de número 3 e ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me guarda em segurança. Então, meu irmão, motivo para louvar nós temos, não é só na hora da Coca-Cola, na hora da vitória, da promoção, né? Mas é em todo o tempo. Pastor, obrigado. Não, pois não. Não, eu queria destacar aqui exatamente, às vezes a gente está prestando atenção, está envolvido no louvor, e você vê que tem determinados louvores que a igreja ela reage de uma maneira, e tem outros louvores que a igreja reage de outra maneira.
Mas isso também não quer dizer que a adoração não seja contínua, não seja de um modo geral. O pessoal acha que porque só no pula-pula que você às vezes está adorando. Não. Às vezes não. Às vezes você está adorando mais num louvor mais lento, num louvor mais tranquilo, do que às vezes um outro que você pula, e às vezes a adoração, você não presta atenção em nada do que você está cantando. Então, esses detalhes, quem está dirigindo o louvor, quem está preocupado com essa região, é que tem que estar ligado. Tem que estar ligado sempre, porque não é o que a igreja reage, é como você reage, quem está dirigindo o louvor, quem está recebendo o Espírito Santo. Eu acho que esse que é a área mais importante. É a chamada sensibilidade, né? Eu acho que um ministro de louvor, um dirigente de louvor, ele precisa estar sensível, né, à voz do Espírito Santo, né? E ao ambiente que ele está ali ministrando. Eu acho que é muito importante. Por isso que eu digo, precisa haver um preparo, né? Eu costumo falar com o pessoal de músicos, cantores, que as pessoas, elas procuram, porque eu tenho uma habilidade, né? Sempre se apresenta com uma habilidade, porque ou se apresenta, ou quando me apresento, porque a pessoa tem uma habilidade, né? Agora, queridos, a habilidade, né? Se você tem uma habilidade, né, é preciso você trabalhar essa habilidade para que você entregue o seu melhor ao Senhor, né? A gente vem numa geração de músicos hoje, né, que assim não querem mais estudar, né? O cara achou que faz um negocinho ali, né, cantores e por aí vai, né? E eu acho que nós precisamos nos prepararmos, né? Porque a área de louvor, música na igreja, ela também, a gente não pode esquecer e anular, pastor Márcio, que a música também é arte. E como arte, ela tem que ser estudada. Ela precisa ser estudada. Tem que ser aprendizada. Tem que ser isso. E tanto porque nós precisamos, como na visão de entregarmos uma oferta, ou seja, através de um louvor ou de um instrumento tocado, precisamos entregar uma oferta boa ao Senhor, agradável, né? Já dizia que quando procuraram lá, me tragam um músico, e não é somente um músico, mas um músico que toque bem. Então, essa área, pastor, ela precisa ser trabalhada dentro das igrejas, né? Essa nova geração aí precisa buscar formação, né? Estudar, se preparar para poder oferecer o seu melhor. Deixa eu fazer um convite a você que nos assiste. Dá um feedback para nós aí. Manda aí um alô, olá, dá um glória aí. Dá um comentário aí que o Pedro ele coloca aqui para nós na tela. Aí a gente consegue, né, te dar um alô daqui, né, te dar uma boa noite daqui também. Pode fazer um comentário. Mas dá um feedback aí, dá um alô, escreve aí, olá, alô, glória, tô vendo e tal, para a gente, né, tá aqui, ter esse retorno aí e ajudar a gente nos próximos podcasts. Mas, pastor Marcos, o senhor falou aí uma coisa interessantíssima sobre a preparação dos músicos. Não basta apenas estudar, né, mas também tem que ter vida com Deus, né, vida com Deus também. O senhor percebe isso nos músicos quando seleciona? Como é que o senhor faz essa seleção dos músicos? Então, o preparo, há duas vertentes aqui. Nós falamos sobre a questão visível, né? Do músico cristão hoje, do cantor, vamos falar um pouco da técnica agora, né? Porque a gente também não pode espiritualizar as coisas, né? Por exemplo, um cabo deu problema no microfone na hora do culto, né? Não é o inimigo, não é nada, é a questão técnica. Então, a gente não pode espiritualizar, né? Então, a questão dos músicos, na visão que eu falei de estudar, de se preparar,
e os cantores se prepararem. Essa aí é uma linha visível. Agora, a invisível, nós precisamos entender a essência, né? Porque a gente também tem uma geração de gente aí boa, formada, estudada, só que sem a essência da adoração. Tem muita técnica, mas não tem unção. Ou tem muita unção, mas não tem técnica, né? Eu costumo dizer que unção e técnica, elas precisam andar juntas, né? O estudo da palavra ali, o conhecimento musical e a unção de Deus. Porque a unção, ela não nos faz perder a essência da adoração. Por mais que você saiba, que você conheça, que você tenha conhecimento ali, por mais liderança que você tenha num grupo de louvor, você entende que você é um servo. Você está ali para servir ao Senhor, servir os irmãos, e o suporte que você tem, você precisa compartilhar com os demais, né? Agora, como é que a gente identifica? Por exemplo, como é que eu identifico uma pessoa, um músico, né? Primeiro, pastor, nós precisamos ver o cotidiano de vida, né? Vida com igreja, segmento, comportamento, uma série de coisas, né? O que eu digo hoje, não basta apenas saber cantar e tocar, porque saber cantar e tocar o mundo está cheio, né? Para causar emoção na igreja, meu irmão, você vai num show de rock aí, de MPB, você vai sentir emoção, né? Outro dia, eu estava vendo um debate de um programa de música aí, e a moça disse, mas eu quando ouço o cantor fulano, uma cristã, né? Eu me arrepio. Aí eu falei, não, minha filha, mas isso aí, ela quis assimilar a unção com isso. Eu falei, não, isso aí é uma coisa. Então, o que traz mudança na igreja, né? O que reflete algo bom na igreja através do louvor, é uma vida separada, santificada. Então, é preciso hoje que músicos e cantores entendam que para você fazer parte de um ministério de louvor, de uma área de louvor, você precisa ter vários critérios, né? Conhecimento, técnica, vida com igreja, vida cristã, relacionamento com Deus, né? Adoração, né? Adoração, como eu disse, adoração é um cotidiano, é dia a dia, é tudo que você faz, né? Adoração nada mais é que você reconhecer quem é Deus na sua vida, quem Ele é. Então, como é que eu vou tratar a minha vida numa vida de adoração? Então, para você selecionar hoje, né, você precisa ver isso tudo. É claro que a gente não vai alcançar ali 100% de objetivo, mas uma boa parte a gente observa, né? Vida separada, vida cristã, frequência de cultos, e uma série de fatores aí. Você pediu que a gente não vai ser Jesus Cristo, mas a gente tem que buscar se aproximar o máximo dele. É a mesma coisa. Exatamente. A gente vê, o senhor já viu, na sua caminhada, né, de experiência, o inverso acontecer? Porque, né, pastor Márcio, de repente o músico, ele quer se enquadrar no ministério de louvor, mas ele não consegue ver um exemplo na liderança, né? Isso também afeta no grupo, né? Na adoração, né? Na hora da igreja e tudo, porque acho que é uma via de mão dupla, né? A mesma coisa de qualquer liderança, de qualquer departamento, né? Então, às vezes, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do que eu vi, um menino que tocava, Ana Rita, se estiver vendo, vai lembrar dele, o nome dele era César. O menino tocava uma guitarra, mas uma coisa, era um show, né? Então, o que a gente tentava fazer? Meu filho, aqui você, né, tenta tocar o trivial, feijão com arroz, porque é para adorar o Senhor e tal. Mas tinha momentos que ele, no culto, né, se empolgava. Aí perguntamos a ele, né, meu filho, o que está vendo nesse momento? Ele falou, não, o meu líder incentiva eu fazer isso. Então, aí a gente vê que a liderança está incentivando de forma errada, pastor Paz.
né? Está incentivando o menino a ser um showman numa igreja onde é local de adoração. Então, por isso eu fiz essa colocação, da gente ter o cuidado, né, de não deixar uma pessoa, um irmão que cante muito bem, né, se prevalecer disso para inflar o ego de repente, né? Isso tudo o senhor tem que, como líder, tem que controlar também, não é? Então, isso tudo a gente precisa observar, né? Eu, particularmente, eu tenho uma forma de trabalhar, né? Eu não sou muito... Às vezes você, por uma questão ou uma necessidade, você mantém sempre um ministro ali, ou um músico, mas eu venho de uma época que a gente tinha um... Não é o caso de todas as igrejas, né? Hoje a gente há uma dificuldade de cantores, de músicos, mas na época nós tínhamos 2 ministérios e o pessoal que tocava pela manhã, à noite, eles eram ministrados. Né? Eles iam para o culto, sentavam lá, eram ministrados. Porque às vezes a gente se mantém muito em cima do altar e às vezes a gente precisa receber. E essa questão de você não sentar para ouvir ou para ser ministrado ali, isso vai fazer uma falta depois. Né? Hoje, por várias questões, às vezes, né, eu costumo dizer que há 2 vertentes hoje na igreja, que é o propósito e a necessidade. Né? Às vezes a gente, por causa da necessidade, a gente sai do propósito. Né? Mas... O senhor já pregou isso aqui. Já preguei, propósito versus necessidade. Né? Eu até citei um texto do povo de Israel, que eles chegam no deserto de Refidim, e havia uma necessidade do povo ali de água. E Deus, por várias vezes, tinha falado com Moisés já, olha, você bata na rocha, mas dessa vez Deus falou, ó, fale a rocha. Né? Fale a rocha. E diz o texto lá que Moisés estava furioso com o povo e em vez de ele falar a rocha, ele bateu. Aí a água saiu, a Bíblia diz que o povo, os animais se fartaram de água, mas lá embaixo, no final do capítulo, Deus dá a sentença, falou, você não vai entrar na terra por causa disso. Ou seja, botou a necessidade à frente do propósito. Então, às vezes a gente acaba colocando o propósito, a necessidade à frente. Aí entra essa questão. Mas nós temos sempre o cuidado de, eu acho que é uma questão, uma função, uma obrigação do líder, né, discipular os seus liderados, né, explicar qual é o motivo dele estar, né, explicar o motivo dele estar, né, se ele tem uma ótima voz, ok, se ele é um ótimo músico, ok, mas nós não estamos aqui, é o que eu sempre coloco para eles, num palco, e nós não podemos chamar atenção. Não estamos disputando nada, né? Atenção, quem tem que ter atenção é Deus aqui nesse lugar, né? A gente tem que fazer o melhor, com excelência, mas a glória é de Deus. E a gente sempre tem essa preocupação, pastor, de discipular os músicos, né? O pessoal que faz parte, que é solista e tal, para que a gente se mantenha ali numa essência de adoração. Pastor Marcos, enquanto o irmão estava falando, eu estou me lembrando aqui de João capítulo 15, verso 5, quando Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Né? Então, por mais que o músico tenha um talento, ele tem que entender que se a mão do Senhor não mover os pés dele, as pernas dele, não der o fôlego de vida para ele chegar aqui e cantar, não vai conseguir cantar nada. Né? Porque tudo é o Senhor que faz. Né? E trazendo para o campo dos pregadores, né? E dos professores, que é tudo uma mesma classe, eu vejo que hoje, fazendo uma comparação com o mundo do futebol, quantos talentos do mundo do futebol se perderam? Aqui no Brasil mesmo nós temos jogadores que poderiam ser assim, né, bola de ouro, mas não foram porque não se comprometeram com o seu serviço. Tem muita gente, às vezes, na igreja que tem um talento, Deus deu, mas não vai à frente porque não tem compromisso com o Senhor.
né? Porque não coloca o Senhor à frente de tudo, se baseia só no talento que recebeu. E às vezes fica ali com o ministério xoxo, travado, não alavanca, não vai à frente, porque confiou só no talento, mas não granjeou outros talentos, não estudou, né? Não buscou outras coisas, não buscou a unção, né? Que é o que move tudo dentro da igreja, é a unção de Deus, né? Queridos pastores, vou ler algumas mensagens aqui que chegaram para nós, hein? Vamos lá, hein? Irmã Luciana Souza. Deus abençoe, irmã Luciana. Obrigado pela participação. Mas, para isso acontecer, os louvores têm que ter unção e letra. Porque, atualmente, as letras são mais para agradar o seu próprio ego. Irmã Penha. Paz, irmã Penha, obrigado. Sentimos falta da senhora hoje, hein? Tá bom. Boa, pastor, lembrar da harpa cristã, qual está esquecida. Olha aí. Irmã, olha eu, irmã. Senhora Bispa Rosângela Rocha. O que mais me tocou quando fui a primeira vez à igreja evangélica foi o louvor. Fui alcançado através do louvor por gostar muito de música. Então, essa já é um ponto de partida, né? Porque normalmente as pessoas gostam de música. A música é aquilo que o senhor falou. A música mexe no emocional, a música mexe no sentimental, o pessoal fica arrepiado, o pessoal chora, o pessoal ri. Então, a música em si, também ela é restauradora, renovadora, mas de emoções e de sentimentos. A questão do louvor é diferente, porque ele não apenas restaura alegria, não é? E alma, e alegria, prazer e sentimentos permanente, mas ele sempre faz essa alegria, porém momentânea. É algo momentâneo. O louvor, ele alimenta. A música, ela apenas renova. Então, existe uma diferença entre o renovo e a alimentação. Quando a gente está louvando e recebendo uma letra, conforme a irmã Luciana colocou, minha irmã, a letra da música junto com a melodia, ela vai nos alimentar a alma, vai alimentar o espírito. É diferente realmente da música que só traz um sentimento, uma emoção de alegria. Já vou ler o resto. Fala, pastor Márcio. Esse comentário da irmã Luciana de Souza, é interessante que eu tive vendo um vídeo que hoje, inclusive, cantores seculares, algum deles já ameaçaram encerrar a carreira e cantar louvor. Não, porque hoje, no mundo aí da arte musical, eles estão sendo obrigados a cantar músicas que não tenham mais uma letra que fale ao coração das pessoas. Mas que seja vendável, né? Que seja algo assim, bem curto, letras muito curtas, porque são letras que são encaixadas dentro das redes sociais e faz com que as pessoas vejam muitas vezes. Então você vê que essa esculhambação, desculpe o termo, mas essa esculhambação das músicas não é só em relação ao mundo gospel, ao mundo evangélico, mas até em relação ao mundo secular. Isso também já está acontecendo. E já tem cantores do mundo secular que estão ameaçando não sei se é a indústria fonográfica, que seria o nome certo, mas eles estão ameaçando a não cantar esse tipo de música porque os caras são artistas, né? Então, muito bom o comentário da irmã. Eu ia tocar no assunto exatamente das músicas, que a gente está falando sobre os músicos, mas a gente precisa tocar no setor das músicas. Até porque o que você falou, Márcio, essa semana mesmo eu vi alguns cantores passando pelo YouTube, lá eu faço um apanhado geral, e você vê alguns cantores do mundo cantando música gospel. Por quê? Porque, na verdade, é uma tentativa deles de chegar perto do público gospel. Né? Não é porque eles estejam gostando da música, não, é o interesse financeiro, é o interesse comercial. Entretenimento, né?
E aí, o que eu te pergunto é o seguinte, a gente não quer ser antiquado, mas o que a gente via de música antigamente, de músicas, de louvores, e o que a gente está vendo hoje, está difícil de comparar aquilo que a gente via antigamente, que já eram verdadeiras obras-primas. E hoje você está tendo, pelo menos eu, no meu caso, eu não sou muito entendido, mas a gente começa a ver dificuldade em entender, às vezes, até a letra daquilo que está sendo cantado. Antes do seu comentário, deixa eu ler aqui mais uns irmãos, né, para a gente... Tem a irmã Luciana Souza, de novo, ela entrou aqui com mais um comentário. Obrigado, minha irmã. O louvor enche o ambiente, dependendo do louvor. Para cada ocasião tem um louvor específico, mas tem hora que pode acontecer de ser mudado. Sim, o pastor Marco falou que, né, já aconteceu isso. Luísa e família. Obrigado, minha irmã Luísa. Deus abençoe. Eu creio que o louvor prepara o ambiente para a palavra de Deus. Olha aí. O louvor chama a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai tocando no coração e na mente para a palavra do Senhor. Exato. Aquela questão, né? Ela afofa, né? O louvor afofa a terra para receber a semente da palavra, né? Muito bom, minha irmã. Obrigado aí pela sua colocação. Irmã Penha, de novo, minha irmã, está fazendo falta de novo. Aquele cafezinho abençoado que a senhora... Hoje não temos um cafezinho aqui, né, pastor? Louvor também cura almas feridas. Sim. Irmã Kátia Raposo, ouvir a voz do Espírito Santo é lindo. O culto é para o Senhor e o Espírito Santo que vai dirigindo. Quem está conduzindo deve estar sensível ao mover do Espírito Santo. Verdade. Misael Santos. Olha aí, eu já ouço até o sax. O som do sax aqui agora saindo. O louvor significa expressar gratidão, admiração e reconhecimento da grandeza e bondade de Deus. Amém, meu irmão? Um beijinho na Cecília, um abraço na irmã Lavínia, Deus abençoe. Ih, rapaz, tem um visitante aqui. Pode ler de visitante? Pode. Pode ler de visitante? Pode. Wilson Marcolino Júnior. Esse vou ler aqui desse menino visitante. Que bênção, excelente debate. Muito obrigado, nosso pastor. Obrigado pelo apoio, né? O seu apoio é fundamental, né, para a gente estar aqui hoje. E, rapaz, esse aqui também não conheço. Vitor Lousada. Vitor Lousada. É conhecido, é bem conhecido, é conhecido. Um abraço, Vitão. Um abraço, Natália. Obrigado pela participação. Unção é um ótimo tema para o podcast. Está sendo muito falada nesse debate. Tem tudo a ver. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Então, pastor, são muitos debates, são muitos comentários, né? E eu vejo aqui que nessa variedade de comentários tem o preparo, né? O louvor como sendo direcionado, dirigido pelo Espírito Santo. Tem aqui o pessoal falando da necessidade da unção, né? Das letras, a unção do... É aquilo que o senhor falou. Não é só a técnica é fundamental, mas precisa também, né, o pastor Márcio falou, da unção. A gente junta isso, porque subir aqui no altar, subir aqui, isso aqui, meu irmão, simbolicamente a Terra Santa. Né? Subir de qualquer maneira vai descer envergonhado. E, além do que, vai prejudicar os demais irmãos que, né, se prepararam para entregar um louvor ao Senhor. Então, essa questão da técnica com a unção, ela junto, né, tanto para o pregador quanto para o ministro do louvor, né, subir no altar é algo muito sério. Irmãos, agora vai aqui uma orientação, né, de 4 pastores. 4 pastores estão aqui. Se você almeja o episcopado, boa coisa você almeja. Mas se prepara para isso. Almejar é muito pouco. Para almejar, é necessário se preparar, porque isso aqui, ó, você pode subir de um jeito e pode descer de outro. Tem uma história
Não sei se os irmãos já ouviram falar, já sabe qual é, né? Do pregador. Tem gente que não sabe, deixa eu colocar. O pregador, né, que se preparou para pregar e tal, aquela coisa toda, e na hora que ele foi pregar, anunciaram ele, vem aqui o pregador fulano de tal, está na hora. Ele levantou e tal, se ajeitou, virou de frente para a igreja, né? Fez assim, aí a igreja bateu palma, aí ele subiu no púlpito, pegou, né, não sei o quê, começou a pregar, e deu branco, que prega, não sei o quê, pregou, não saiu nada. Aí daqui a pouco desce ele cabisbaixo, né? Saiu e sentou no lugar dele. Aí uma irmã de oração, né, falou assim, olha aqui, ó. Meu jovem, se o senhor tivesse subido como desceu, o senhor desceria como subiu. É verdade. Então, são coisas, né, que a gente aprende que a humildade, né, e a dependência de Deus. Uma vez me perguntaram assim, pastor, leva uma palavra lá rapidinho que, pô, o senhor está acostumado, leva lá a palavra. Eu falei assim, minha irmã, o dia que me faltar o frio na barriga para assumir o púlpito, para qualquer coisa, eu preciso rever a minha vida com Deus. Porque todo pregador, todo mundo, quando sobe aqui, meu irmão, tem que dar aquele friozinho na barriga, né? Jesus, será que, né, me usa, eu dependo de ti. Então, fica essa orientação aí. Pati Lima. Conhece Pati Lima? Deus abençoe, Pati Lima. É um prazer ter você aqui conosco. Não estou lembrando da irmã. Há momentos em que a dor apertado, o coração sangra e tudo em nós grita por respostas. É verdade. Nesses momentos parece impossível louvar a Deus, mas é exatamente nesse momento em que o louvor se torna ainda mais sinceridade, mais profundo e mais poderoso. Desse jeito mesmo. Louvar a Deus quando tudo vai bem é natural, mas louvá-lo em meio às feridas é sobrenatural. Maravilha, Deus abençoe, meu irmão. O pastor Marco colocou exatamente isso aqui ainda agora. Obrigado a todos pela participação. Pode continuar participando, que nós estamos aqui. Obrigado pela ajuda, porque esses seus comentários estão nos ajudando, né, a dar prosseguimento ao nosso debate. Então, alguém falou sobre habilidade. Habilidade, ela é importante, né? Como eu falei, a pessoa que tem habilidade, ela precisa promover isso, né? Ela precisa fazer isso, ter um crescimento para poder oferecer o seu melhor a Deus. Mas o grande problema da habilidade é quando, numa concepção nossa na área de louvor, né, músicos, cantores, a gente coloca a nossa habilidade à frente da unção. A gente vai fazer no automático, né? É quando a ministração ou o fato de tocar um instrumento vira uma rotina, né? Vira uma rotina. Eu há um bom tempo atrás, eu tinha uma prática de vida, né? Na época eu podia fazer isso, podia me dar o luxo de fazer isso, né? Porque tínhamos 3 ou 4 tecladistas. E todo músico passa por esse momento, né? Uma experiência para os músicos aí que estiverem me ouvindo. Todo músico, se não passou, ele vai passar, né? Algum momento que ele vai tocar na habilidade, né? A gente, numa brincadeira de músico, costuma dizer que o instrumento toca sozinho, né? E houve uma época que eu estava tocando na habilidade, né? Porque você toca uma música aí 20, 30, 40 vezes durante um ano, né? Tem música que você não precisa nem ensaiar mais, né? Parece que você senta no teclado, no instrumento, na bateria, no violão, a mão já vai sozinha ali na nota. Toca até de costas. Isso, mas aí é que mora o perigo, né? Porque a diferença de tocar
e louvar, adorar o Senhor, né? E eu, de tempos em tempos, eu tinha uma prática que eu escolhi para mim. Eu colocar os outros músicos no meu lugar lá e buscar o Senhor, ser ministrado ali. Por isso que eu falo a importância, né, de um músico, de um cantor, ele ser ministrado. Hoje a gente pode fazer isso no backing, né, ou na escala de ministros aí, mas de músicos hoje fica um tanto difícil, né, por causa da dificuldade que nós temos hoje, mas é muito importante isso, né, porque a gente se policiar, tomar cuidado para não fazer na habilidade. Porque eu já conheço a música, eu vou subir e cantar, né? O tremor ali, o temor, né? A responsabilidade, a essência, ela não pode ser perdida, né? Eu às vezes eu subo aqui para tocar e a minha perna até hoje ela treme, né? Até hoje eu sinto frio na barriga ali quando, né, eu vou ministrar algo ao Senhor. E isso é muito bom, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, que a nossa habilidade, né, que o nosso conhecimento, que a nossa prática em cantar, em tocar, ela jamais transpasse a unção ali, a essência da adoração. Que maravilha. Eu gostaria de tocar num assunto que eu sei que é um assunto melindroso. É um assunto delicado. Mas a gente sabe muito bem que muitas vezes existe uma certa rixa, uma certa divisão entre a direção da igreja e a direção do louvor. Não é o nosso caso, graças a Deus, e eu aprendi e já vi outras pessoas me ensinando, dizendo que o dirigente do louvor escolhe as músicas, apresenta ao pastor, o pastor diz, não, tá beleza, pode cantar essas aí. Às vezes o pastor diz, não, essa aqui não, por qualquer motivo, não interessa a coisa. Mas existe uma influência muito grande das novas igrejas, de algumas igrejas novas, que estão fazendo um trabalho que eu tenho visto, um trabalho explosivo, vamos dizer assim, um trabalho diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. O que você acha? Então, se eu só especifico um pouco mais o trabalho que está sendo feito, assim, não precisa citar os detalhes. Não, eu digo o seguinte, aonde entra a colocação da igreja com relação ao louvor, com relação ao ministério de louvor? É isso que eu quero dizer. Bom, existe uma interferência? Primeiro, o ministro de louvor, né, o ministério de louvor dentro de uma igreja, o primeiro princípio, ela precisa conhecer a sua raiz. Porque você conhecendo a sua raiz, você sabe os seus limites. Você sabe até onde você pode ir e até onde você não pode, né? O segundo critério é você conhecer o seu pastor. Você tem que ter o ministro de louvor, né? A equipe de louvor de uma igreja, ela precisa estar com o seu pastor. Ela tem que estar afinada com o seu pastor, né? Ela precisa estar ali, né? Respeitando, né? Obedecendo, né? Aqui nós obedecemos, né? Que nós obedecemos, estamos debaixo de uma obediência ao pastor da igreja, né? E então esses dois critérios, você conhecer a sua igreja, a raiz, né? É por isso que eu acho importante, né, a visão, pastores, de, por exemplo, chegou alguém de uma outra denominação, né, de uma outra denominação, que não é nossa, né, está vindo tal, e a pessoa da área de louvor, habilidades tal, né, eu acho importante passar por um discipulado na igreja local, né, é preciso passar por um discipulado. Por quê? Porque ela vai conhecer a igreja, cada igreja tem a sua linha de ministração, né? A adoração, o louvor, ele é livre, mas cada igreja ela tem a sua linha de ministração, ela precisa ser respeitada. Então, o louvor, o líder, o ministério, ele conhecendo esses dois critérios, né? A igreja local,
né, a raiz da igreja que ele está servindo ali. E o seu pastor, entendeu? Com uma sabedoria, vai saber conduzir, né, um louvor agradável, uma oferta agradável. Não tem como dar errado. Não tem. Alguma colocação, pastor? Então, eu conheço, quer dizer, todos nós devemos conhecer pastores que realmente botam um xizinho lá em determinados louvores. Tem pastor que interfere. É como você colocou, depende muito da interpretação, né, do pastor. Por exemplo, um amigo, muito amigo meu, um grande homem de Deus, faleceu há pouco tempo, infelizmente. Ele, quando o Vitor, né, meu filho, era da igreja dele, metodista ali da Magalhães Bastos, ele pedia para não tocar o hino Restituir. Ele falou, não, esse hino aqui eu não quero que toque aqui na igreja, porque ninguém quer que restitua nada do que é seu, porque o que ficou passado, o que se Deus tirou, então ele tinha essas questões com ele, e ele falava, não quero que toque Restituir, tudo bem, não toca. Então, existem essas possibilidades, por isso o senhor falou uma coisa muito certa, propícia para o momento. Tem que conhecer o pastor, tem que estar alinhado com o pastor, né? Há pouco tempo, vou citar aqui algo que alguém pediu ao pastor para tocar um determinado tipo de louvor aqui na igreja, e ele disse assim, olha, não, esse não. Eu não acho que é propício para a nossa igreja. Eu não concordo com isso. Então, é uma forma de você obedecer e estar alinhado com ele. Se você não conhece suficientemente, se pergunta como foi feito, né? Então, colocou dessa maneira, né? E falou, se fosse em outra ocasião, outro lugar, na rua, no ar livre, talvez, né? Mas na igreja, eu prefiro que não. E assim foi respeitado, né? Fala, pessoal. Eu gostaria de ressaltar os músicos que estão nos ouvindo também, principalmente, que os louvores da igreja, eles devem estar alinhados, em primeiro lugar, com as escrituras, né? E, em segundo lugar, com a doutrina da igreja local, né? Porque, às vezes, o pastor Marco falou aqui, chega um músico que é uma bênção, mas que vem de uma outra denominação. Na outra denominação, ele cantava uma música que estava alinhada com a doutrina da outra denominação. Então, essa música foi bênção lá para a sua denominação antiga, mas aqui vai conflitar com o que já está sendo ensinado e praticado aqui pelas pessoas daqui. Então, o discipulado nessa hora não tem jeito, tem que ser feito. E sentar para ouvir, é tudo também. O músico tem horas que ele precisa realmente, né, sentar para ser ministrado, para participar do louvor sem estar ministrando. Né? Eu acho isso saudável, tanto para o músico como para o pregador, como para quem estiver de serviço na escala, diácono. Tem diácono, irmão, vou tocar no assunto. O podcast não deixa de ser doutrinário, né? Tem diácono que, quando não está na escala de serviço, não vem ao culto porque não está na escala. Então, irmão, assim como outras áreas também, músico também, pastor também, não vou pregar nesse dia, então não vou ao culto. Então, enfim, não estou escalado, não vou. Então, a gente tem que aprender, né, a não estar na igreja só quando está escalado para trabalhar, quando está de serviço. Não, a gente tem que vir para ser ministrado, né, principalmente em todas as áreas da igreja. Né? Eu gostaria até de tocar nesse assunto, porque a gente fala só de músico, né, mas no sentido geral da igreja, o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Você não está de serviço,
você não tem o que fazer na igreja diretamente escalada, você não vem. Só que hoje as pessoas esquecem que a gente vem para a igreja para participar da comunhão da igreja, para a gente participar da comunhão com o Espírito Santo, para a gente participar da comunhão com os irmãos de uma maneira geral. E aí você chega, às vezes você passa uma semana, 2 semanas sem aparecer na igreja. Olha, quando a pessoa está doente, quando a pessoa tem algum problema de saúde, algum problema de família, tudo bem. Mas, independente disso, eu acho que você deve buscar aquilo que o pastor falou, o pastor Lousada. Às vezes a pessoa esquece. Ah, não, hoje eu não tenho nada escalado para fazer, eu não vou à igreja. Ué, por quê? A igreja está no mesmo lugar, está participando do mesmo jeito. Verdade. Pastor Marco, uma pergunta aí que eu queria fazer, o senhor fica à vontade para responder ou não. O baterista da sua igreja atende à necessidade do louvor, não? É benção? É benção. O baterista daqui, ele é o segundo dirigente do louvor, uma benção. É benção, né? O Rodrigo está aqui com a gente também. A missionária Osana também está aqui com a gente, né? Se tivesse chegado um pouco antes, poderia estar participando da mesa com a gente, né? Seria a uma levita, tudo junto, né? Música, uma levita, está participando mesmo. Vitória também está na área. Aliás, a Vitória está sempre, a Vitória é nossa. Né? Então, reiterando aqui, né? Consertando uma falha minha, eu não sabia realmente. Pati Lima, um abraço, Deus abençoe, né? Eu falei aqui que não conhecia, né? Mas já fui aqui devidamente esclarecido, né? Patrícia, obrigado pela participação. Você está por trás da Pati Lima, né? Obrigado aí pela participação. Deus abençoe, abraço a todos aí, Sérgio, crianças, pessoal todo. Queridos e amados ouvintes e... Como é que fala? Assistente? Não. Quem está assistindo? Participante. Nossa hora voa, né? Infelizmente, eu sei que todo mundo em casa, na hora que eu falei, infelizmente, está acabando, eu cheguei a ouvir aqui, ecoou aqui. Já. A gente fica feliz por isso, né? Mas muito obrigado pela participação de todos. Nós tentamos aqui apenas colocar algo muito mais na prática do que na teoria, né, pastor Marco? Agradecer aqui o pastor Marco pelas aulas, né, pela aula que nos deu, pelos ensinamentos, participação do pastor Márcio, pastor Parracho, mais uma vez, muito obrigado. Pastor Márcio voltará segunda-feira que vem, porque a gente vai falar de um assunto, né, um pouco mais propício, assim. A gente não entende muito de louvor, a gente fica só, né, aprendendo aqui com o pastor Marco, mas muito obrigado pela participação, pastor Marco, né, pelos ensinamentos aí por tudo, e voltará mais vezes, né? Eu que agradeço, quando quiser convidar, estou à disposição. Estará conosco, não tenha dúvida disso, mesmo se não for para falar de louvor, para falar de outras coisas, né? Então, considerações finais aí dos meus amados pastores. Pastor Parracho. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a participação. Foi uma honra, uma alegria muito grande estar aqui junto com meus irmãos e poder manter exatamente essa harmonia, esse contato com quem está nos assistindo, né? Porque é muito importante a gente ter esse contato. Às vezes a pessoa pensa, a pessoa está lá do outro lado, mas está vivendo um problema, está se situando junto com a gente em tudo aquilo que a gente está sendo falado aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, derrame sobre todos a sua graça, a sua misericórdia, e que possamos estar aqui, com certeza, na semana que vem. Amém. Pastor Márcio. Eu queria agradecer também o convite, a oportunidade, a honra de poder estar aqui juntamente com os meus irmãos, falando sobre algo que é tão importante na vida cristã. E eu queria encerrar, meu irmão, você que está nos acompanhando, eu queria encerrar minha fala com 2 Crônicas, capítulo 20.
É um texto onde 3 inimigos do povo de Israel se unem para lutar contra o rei Josafá. E rei Josafá ali quebrado, um versículo que eu não me lembro agora, mas ele chega diante de Deus e fala para o Senhor: Senhor, eu estou sem forças e não tenho como guerrear contra esses homens. E aí ele reúne o povo, vai para o jejum, e diz a Bíblia que o Espírito de Deus desce sobre alguém lá no meio da multidão, e aí o Espírito de Deus diz para Josafá: Josafá, essa guerra você não terá que lutar. E Josafá, eu não sei se teve outro na face da terra, mas ele é o único rei, um único líder militar que pega músico e põe na frente do exército para cantar. E eles começaram a cantar: louvado seja o Senhor, porque o seu nome é grande, sua misericórdia dura para sempre. E eles partiram assim para a guerra. E o Espírito de Deus confundiu aqueles exércitos de tal maneira que o povo de Israel venceu a luta sem guerrear, só louvando a Deus. Então, você que nos acompanha nessa noite, de repente tu está assim como Josafá, fraco, quebrado, não tem como entrar na guerra. Continue louvando ao Senhor, porque essa guerra é dele. Maravilha. Vai uma dica: canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Cante a vitória em tempos de guerra, acredite, a batalha é do Senhor. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Deus abençoe os pastores aí. Amém? Então, olha aqui, quarta-feira, quarta profética. Pastor Joel está convidando vocês para estarem conosco aqui. Certamente vai ser uma noite de bênção, como sempre tem sido, uma noite de renovo e de vitória. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado ao nosso pastor Wilson Júnior pela oportunidade, pelo apoio que nos dá, pela iniciativa de estar aqui abrindo esse espaço. Cada hora vem uma novidade, né? Sai culto a palavra, entra podcast. Ele tem umas ideias brilhantes. O pastor Júnior é o homem das ideias brilhantes, e o pior é que a gente compra as ideias e vai junto com ele, né? Pedro Jorge. Pedrão, obrigado, meu irmão, mais uma vez pelo apoio. Pedrão está na mídia aqui, Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, querendo Deus, e que o Senhor abençoe sua casa, abençoe o seu lar, abençoe sua família, sua vida, em todas as áreas, e supra todas as suas necessidades em glória. Assim nós nos despedimos fazendo uma oração pela sua vida e pela sua casa. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai. Bendizemos o teu santo nome, te agradecemos, ó Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para falar acerca de assuntos concernentes ao teu reino. Aprendemos essa noite e podemos falar sobre o louvor na tua casa, o louvor em nossas vidas. Podemos, Senhor, rever na tua palavra que tudo quanto tem fôlego deve louvar ao Senhor. Então, que o teu Espírito Santo ajude, Senhor, a cada um desses que estão assistindo agora a este podcast, ajude, fortaleça, e que o fôlego de vida que eles têm sirva não para murmurar nas situações adversas, mas para o contrário, para louvar e adorar o teu santo nome, independente da situação. Muito obrigado pela vida dos pastores que aqui estão, Senhor, e puderam cooperar com esse podcast. Assim nós, Senhor, nos despedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Glória a Deus.